Alô, alô, está gravando, está gravando. Vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, muito bem. Então, hoje a gente tem uma aula diferente, né? Uma aula especial. Olá. Bom dia. Que a gente costuma fazer em alguns momentos do ano, quando a gente está prestes a entrar num outro momento do tempo litúrgico, né? Vocês devem lembrar, né, quando a gente falou lá daquele bloco da liturgia, o segundo bloco, que a igreja divide o ano em momentos, né? Em momentos especiais. E a gente está para entrar na próxima quarta-feira na quaresma, no tempo de quaresma, que é um tempo especial do tempo litúrgico, né? E por que a gente tem isso, né? Por que a gente tem quaresma, né? Se a meta da nossa vida é a santidade, e a santidade consiste em se assemelhar a Jesus Cristo, né? O santo é aquele que pode dizer como São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como meio para se chegar na santidade, faz parte nós sermos imitadores de Cristo. E dentro desse imitar de Cristo, a igreja nos convida a imitar os 40 dias que ele passou no deserto, se purificando para preparar o seu ministério público, né? Em que momento se deu essa quaresma de Cristo, né? Depois da sua vida oculta, né? Lembrando, né, que quando a gente falou lá dos mistérios da vida oculta de Cristo, no primeiro bloco, né? Cristo passou boa parte da sua vida tendo uma vida muito semelhante à de qualquer um, né? Sem fazer coisas extraordinárias, né? Assim, sem dúvida que vivia santamente a vida que ele fazia, né? Você não consegue imaginar Cristo trabalhando como carpinteiro lá com São José e fazendo uma cadeira assim que é meio perneta, né? Que você senta um pouquinho para lá, a vida assim, né? Meio torta, né? É meio estranho você pensar Cristo assim, né? Até porque o Evangelho nos diz, né? E fez tudo bem feito. Mas, nos seus últimos 3 anos de vida, né? Dos 30 aos 33, ele inaugura a sua vida pública. Após o seu batismo, né? Por João Batista. E como preparação para essa vida pública, ele vai para o deserto passar 40 dias e 40 noites. E é claro, né? Primeira coisa assim, Jesus precisava se purificar, né? Se ele já é puro, se ele já é imaculado, assim. Claro que não, né? O raciocínio é muito parecido com o próprio batismo dele, né? Que veio antes, né? Que João Batista questiona, assim, puxa, mas eu te batizar, né? Você que... Não, deixa que ser assim, né? Então, muitas das coisas que Cristo fez também para nos dar exemplo, né? Ele era perfeito Deus, mas ele era perfeito homem. Então, ele recapitula aquilo que é o homem, como um homem deve viver, né? Então, por isso, ele... Pensa, né? Lembra que a gente falou daquele conceito que era união hipostática? Vocês lembram desse conceito? O que é união hipostática? Que Cristo tem a pessoa humana e a pessoa divina. Na verdade, é até inapropriado falar pessoa, né? Ele tem a natureza humana e a natureza divina, porque ele é uma só pessoa, com 2 naturezas. E essas naturezas estão tão fundidas, né, que elas não se separam. E a forma que a igreja chama isso é essa união hipostática entre essas 2 naturezas de Cristo. Então, se ele tem a natureza humana o tempo todo com a natureza divina, ele tem presença de Deus o tempo todo, né? Então, o que é presença de Deus? Uma coisa que a gente fala bastante, que a gente deve lutar por ter presença de Deus, lutar por ter essa consciência de que Deus está presente o tempo todo, em todos os nossos atos, está consciente de que Deus é testemunha daquilo que fazemos, que Deus nos ajuda nas nossas aflições, que Ele está sempre conosco, né? E uma das formas que a gente tem de ter a presença de Deus é através da oração. E a gente recomenda que a oração seja feita de forma ordinariamente isolada, né? Como é que Cristo ensina, né? Ora, na hora de fazer oração,
entra no seu quarto, fecha a porta, né? Então a oração, você procura um momento de um lugar e um momento de recolhimento. E o deserto simboliza isso, né? Cristo se afasta do mundo para passar um período ali num lugar que é isolado, num lugar que não tem nada, que é um deserto, né? Que está só ele e Deus, né? Então é um motivo que a gente recomenda também que todo mundo faça um retiro uma vez no ano, né? Uma prática muito boa a gente pegar uma vez no ano e fazer um retiro espiritual, né? É um momento ali do ano que você se afasta um pouquinho do mundo e vive ali mais centrado em Deus, né? E a quaresma, de certa forma, é um tipo de retiro prolongado, né? Por 40 dias, né? Que a gente tenta viver mais intensamente a nossa relação com Deus. E a gente vive isso em 3 aspectos, né? Tentando mudar a forma como a gente se relaciona conosco, mudando a forma como a gente se relaciona com o próximo e mudando a forma como a gente se relaciona com Deus, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né, da aula, né? Quais são as 3 práticas de penitência quaresmal por excelência? São 3, a gente já falou disso em aulas passadas. O jejum, a esmola e a oração. Então, através do jejum, eu mudo a forma como eu me relaciono comigo mesmo, né? E o que é o jejum? O jejum é me privar de algo que é lícito, né? Eu vou fazer jejum aqui durante a quaresma eu não vou cheirar cocaína, assim, né? Não é isso. O jejum é você se privar de algo que é lícito, um prazer que você tem que não te é proibido. Às vezes você pode se privar de tomar cerveja, né, durante 40 dias, né? Brinquei aqui na última aula que eu dei para vocês, né, que ao católico não é pecado beber álcool, né? É brincadeira, que se fosse assim, Jesus teria transformado água em Coca-Cola, e não transformou. Mas é pecado se embriagar, né? Se embriagar, beber em excesso é pecado, mas você tomar uma cerveja não é pecado. Você pode optar por abrir mão de um prazer, né, sensorial, um prazer dos sentidos, como uma forma de mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo. Eu vou explorar isso melhor lá para frente, que eu sei que isso é tema de dúvida, isso é tema de controvérsia. Através da esmola, eu mudo a forma como eu relaciono com o outro, né? Eu sou mais aberto ao sofrimento do outro, dando algo para o outro. E através da oração, eu mudo a minha forma de me relacionar com Deus, né? No Catecismo, aqui no 1438, ele vai explicitar, né, os tempos e dias de penitência do ano litúrgico, né? O tempo, ele começa já falando da quaresma, né? Quais são os tempos e dias de penitência ao longo do ano litúrgico? O tempo da quaresma, cada sexta-feira, em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da igreja, né? Então a gente fala isso também, né? Sexta-feira também é um dia que a gente deve fazer uma mortificação corporal, fazer uma penitência corporal em toda sexta-feira do ano, né? A prática mais tradicional de penitência nas sextas-feiras é a abstinência da carne, né? A CNBB permite que, em outros países também, né, não só no Brasil, que você substitua, né, a abstinência da carne por uma outra mortificação corporal, sei lá, né? Eu tenho um amigo que nas sextas-feiras, depois que ele casou, ele parou, mas antes de ele casar, ele dormia no chão, né, nas sextas-feiras, assim, uma forma dele fazer essa penitência corporal, né? Outro optava por tomar banho frio nas sextas-feiras, né? Às vezes no Rio de Janeiro é até prazeroso você tomar o banho frio, assim, né? Não é uma penitência tão grande assim, né? Mas enfim, o catecismo nos ensina isso. E aí eu falei, às vezes existe uma certa controvérsia, porque eu já lidei, né, como catequista, com pessoas que vinham com a seguinte pergunta, né? Puxa, mas se a vida às vezes já é tão amarga, né? Se o sofrimento já está implícito na vida, por que Deus me pede que faça penitência? Por que Deus me pede para que eu voluntariamente escolha um sofrimento ou me prive de um prazer, né? Vamos tentar explorar a resposta dessa pergunta nessa aula. E eu sei que é um tema espinhoso também, porque eu tinha um grupo de jovens que eu dava formações, e acho que era a última formação do ano, né? Eu fiz com eles lá, botei lá no WhatsApp,
Eu vou mandar aqui uma lista de temas e esse ano vocês escolhem aí qual o tema que vocês querem que seja a última formação do ano. Aí eu botei lá um monte, né? E um dos temas que eu botei era penitência, né? E ninguém escolheu penitência. É um tema que a gente não quer ouvir falar, né? O tema penitência, né? Fala aí de santificação do cotidiano, fala aí de dons carismáticos, sei lá, né? Mas penitência é um tema que a gente não quer ouvir falar, né? É um tema chato, senão não seria penitência, né? Então, por que fazer penitência? Bom, lembrando também de uma outra coisa, né? A penitência é penitência para mim, não é penitência para os outros, né? Dou esse exemplo, né, do anedota, né, do sujeito que morreu e quando chegou lá no seu juízo particular, né, perguntaram para ele: e aí, meu filho, você fez penitência? Penitência. Fiz penitência. Ali na quaresma de 2022, eu não fumei. Eu fiquei a quaresma sem fumar. E aí, peraí, como é que é teu nome mesmo? João Oliveira. Não tô achando. Matheus, procura aí, Matheus, vê se tem. E aí, achei aqui, mas eu achei no livro da esposa dele, da Maria Oliveira, né? A penitência foi ela que aguentou você 40 dias sem fumar aí, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se a sua penitência vai deixar você uma pessoa ranzinza, uma pessoa mal-humorada e fazer com que a penitência seja da tua esposa, não tá valendo, né? Penitência não é viver a tristeza. Viver a tristeza é pecado, né? Claro, não governamos os nossos sentimentos, não governamos as nossas paixões. Acho que eu falei disso até na última aula que eu falei, né? O cristão, ele não deve ser triste. Então, Pedro falou também em alguma aula recente que ele deu, né? Ele até falou, né? Cristão triste, triste cristão. Claro que um sentimento de tristeza vem, você perdeu uma pessoa querida e tal, né? O que você não pode é deixar-se dominar pela tristeza. A gente é chamado para viver a alegria. O que é deixar-se dominar pela tristeza? É quem, sei lá, o sujeito já está ali, já está um pouquinho mais maduro, já está alguns anos no casamento dele, já está alguns anos na mesma empresa e não tem nenhuma promoção. E às vezes ele começa a viver uma vida assim meio que, pô, olha, o casamento é isso mesmo, sabe? Não adianta mais eu me esforçar aqui, pô, essa mulher é uma ingrata, pô, esse marido, pô, ele quer ficar no sofá vendo futebol, não me ajuda, pô, ó. E aí vive uma vida assim meio, deixa rolar, sabe, que já não quer mais se esforçar, pô, no trabalho, tanto faz, eu posso me esforçar, entregar um relatório bem feito, produto bem feito, ninguém tá dando bola nenhuma para isso, eu não sou valorizado. Isso é o que a gente não pode fazer, isso é se dominar pela tristeza, né, viver uma vida assim meio... né, deixando levar, né? Não, a gente é convidado a viver a alegria. E não essa alegria falsa de carnaval que a gente vê por aí nesses dias, né? Que é aquela alegria fugaz, que dura muito pouco, né? Mas é a alegria de quem se sabe filho de Deus. É a alegria de quem se sabe herdeiro de tudo isso daqui. É a alegria de quem sabe que existe algo maior que nos espera, né? Portanto, a alegria é totalmente compatível com uma vida com práticas de penitência, né? E as práticas de penitência muitas vezes vão nos ajudar a enxergar que a alegria está além, né? Você para pensar assim, né? Os prazeres mundanos são prazeres que às vezes a gente não consegue controlar, são prazeres menores. Então, às vezes, pô, Renato, eu gosto muito de beber cerveja, né? Mas às vezes, sei lá, eu abro ali uma cerveja, ali, pô, sei, nesse dia essa cerveja não caiu tão bem, né? Então eu tinha expectativa que aquilo me traria um prazer e em um determinado dia não me trouxe aquele prazer, né? Então, o prazer mundano nem sempre está ao nosso alcance, né? E eu lembro também, né, quando eu era criança, né, o prazer do fim de semana, né? Do CA terceira série eu estudei no Instituto Educacional Stella Maris, ali no Vidigal, né? Eu lembro que a gente saía da escola às 5h30 e na sexta-feira saía mais cedo, saía às 4h30, né? 4h30, vou ter o final de semana, né? Criança, queria brincar, né? Queria jogar bola, queria fazer as coisas. E eu me lembro que no domingo à tarde eu sofria. Puxa, já está chegando a segunda-feira de novo.
Ou seja, no domingo, eu ainda estou no meu prazer do final de semana. Mas o simples fato de saber que esse prazer é finito já me leva a um certo sofrimento, né? E não é verdade que isso acontece nos prazeres do mundo, né? A gente vai vivendo aqui, mas a expectativa de perder aquele prazer, pô, daqui a pouco vai acabar. Pô, tô na última colherada aqui da torta de chocolate, vai acabar, e já fica ali uma certa frustração, porque a gente sabe que esses prazeres são inconsistentes, né? Então, a penitência ajuda a gente a colocar o prazer naquele prazer que é infinito, né? Naquela água que Jesus promete à samaritana: olha, quem beber desta água não voltará a ter sede, porque existe esses prazeres maiores, né? O prazer de estar na presença de Deus. É só uma contribuição. Quando você falou da alegria do cristão, eu particularmente percebo essa alegria quando é muito comum que eu veja isso quando eu vejo um sujeito desempenhando uma função profissional simples, de modo muito gentil e muito alegre, prestando um serviço excelente e tratando as pessoas bem no dia a dia. É isso aí. Parece que esse é um campo em que tem muita oportunidade de você ver o que é uma pessoa alegre por estar alegre. O trabalho dela normal. E isso é um caminho de felicidade, né? Quando você, assim, a felicidade, né? Acho que é uma busca universal, né? Todos querem ser felizes, né? Você não encontra uma pessoa, mas não é o normal, né? Que não busque a felicidade. O problema é aonde a gente está buscando a nossa felicidade, né? Então, de uma forma geral, eu dividiria em 4 formas, né, de você poder buscar a felicidade, né? Através de um acúmulo de prazeres, né? Que é a vida das pessoas hedonistas, materialistas, né? Problema dessa via, né? Que mais cedo ou mais tarde vai faltar. Essas coisas são finitas, né? Vai faltar saúde, a pessoa vai vir uma doença, vai vir uma dificuldade financeira, né? A via do serviço, que foi a que você colocou, né? Isso traz muita felicidade, né? Aquela sensação gostosa de que você fez seu dever bem feito, algo que você fez pelo outro, aquele calor que você sente no peito quando você ajuda uma outra pessoa, né? Isso não só uma felicidade mais nobre, mas é uma felicidade muito mais duradoura, né? Isso não te tira depois, né? A felicidade da proteção, né? Que é aquela que experimenta o pai e a mãe de família, né? Quando protege os seus filhos, né? Ou o pai de família espiritual, né? O Frei João, não tem nenhum filho biológico, né? Mas ele cuida da sua paróquia, né? E vê a paróquia crescendo, as pessoas se empenhando, isso traz uma felicidade danada também, né? E existe a felicidade do ensino também, né? Eu estou fazendo aqui agora, né? Muitos professores, eles falam assim, olha, a minha felicidade está além dessa questão do serviço, tá? Aquilo de você trazer, ensinar outras pessoas a fazer um bem, né? E nós, como cristãos, somos chamados a sermos luzes, né? E essas luzes não devem ser colocadas debaixo de uma mesa, mas devem ser colocadas num candelabro, para que outros vejam. Problema, as pessoas que me veem, se eu tento ser luz, por mais que eu me esforce e consiga ser luz, que é o que Jesus me pede, o alcance da minha luz vai ser limitado às pessoas que estão ao meu redor. Então, além de eu ser luz, eu tenho que contribuir para que esses que estejam ao meu redor também sejam luzes, para que essa luz possa chegar a círculos ainda maiores, né? E, em última análise, fazer Jesus ser conhecido por todos. Esse também seria um quarto caminho, né, de felicidade, é o caminho missionário, né? O caminho do serviço, o caminho da proteção, o caminho missionário e o caminho dos prazeres, né? Mas voltando aqui, né? Então, voltando à palavra, por que fazer penitência, né? Por que devemos fazer penitência? Existe aí alguns motivos, né? Por uma questão de justiça, né? É uma questão de justiça fazer penitência? Sim, é uma questão de justiça fazer penitência. Por que Cristo foi para a cruz? Por que Cristo precisou ser crucificado? Para nos redimir do nosso pecado, né? Através do pecado, o homem tem uma dívida. Qual é o conceito de justiça? Vocês se lembram? Dar a cada um que lhe é devido, né? Quando o homem peca, ele passa a ter uma dívida infinita para com Deus. Olha, assim, posso sacrificar quantos
cordeirinhos eu quiser, quantos bois eu quiser, que eu não vou pagar essa dívida. É uma dívida impagável. Mas se você sacrifica a Deus, se dá em sacrifício, opa, você paga a dívida. Então, a penitência é uma forma, né, da gente se unir à cruz de Cristo. Né? Então, isso é um pensamento que a nossa doutrina diverge um pouco da dos nossos irmãos protestantes. Né? E qual que é a divergência? Assim, pô, Renato, você vai, então, tomar um banho frio. Para Deus, não tem como você comparar o valor do Renato tomar um banho frio com o valor do Cristo que se deu na cruz. Então, a paixão de cruz, ela traria uma graça tão infinitamente maior que qualquer penitência que eu, Renato, pudesse fazer seria irrelevante. Essa é o pensamento de boa parte aí das visões protestantes da coisa, né? Mas, porém, entretanto, Jesus, Deus, quis a nossa coparticipação na sua penitência, né? Isso tá, a gente já repetiu isso em várias aulas, né? Isso está em todo o seu modus operandi, em tudo que ele fez, né? Eu falei, quando ele faz o vinho, né, transforma água em vinho, ele poderia transformar água em vinho, mas ele, não, irmão. Você vai ter que suar também, não é só comigo não, né? Você vai ter que pegar essas talhas pesadas, Israel é um país que é deserto, né? Talvez aquele pessoal tenha andado pra caramba para achar água para encher aqueles tonéis, né? E aí volta com aqueles tonéis pesados, né? Carregando, aí, ô irmão, pesado aí, no meio da festa ali, ô pesado aí, deixa eu chegar no cara ali, né? O pessoal deu uma suada para fazer aquilo, né? Por quê? Pô, Jesus não podia fazer assim? Porque Jesus quer a nossa participação, né? E com coisas às vezes que são ridículas. Ele falou assim, mais ridículo do que o Renato tomar banho, né? Ele vai curar um cego, né? Pô, ele pega areia, cospe, joga no olho do cara. Pô, precisava jogar areia cuspida no olho do cara para o cara enxergar, né? É uma coisa ridícula também, mas é um pouco esse ensinamento que ele quer, né? Você entra com uma coisa ridícula, né? E as nossas ações humanas vão ser ridículas, né? Perante a ele que se deu na cruz. E ele entra com a graça. E o bacana todo da coisa, que vai tudo no mesmo pacote, né? Na hora de apresentar isso para Deus, que é esse dever de justiça e ter a nossa redenção, ele é o presente e a gente é o embrulho, né? Mas vai tudo no mesmo pacote. Então a gente passa a participar dos seus méritos, né? Porque fizemos a nossa parte. E para Cristo, coisas pequenas que a gente faz para ajudar tem um valor enorme, né? Ele está ali carregando aquela cruz, né? Mas um Simão de Cirene que ajuda ele, pô, ele passa a ser super grato a isso, né? Pô, o Simão de Cirene exemplifica, né? Ele é um símbolo disso que eu estou falando, né? Somos convidados a ajudar Cristo a carregar a sua cruz, né? Uma palavra de carinho do ladrão arrependido enquanto o outro ladrão escarnecia dele, para Cristo é suficiente. Olha, por essa toca, o que o ladrão arrependido falou? Jesus, lembra de mim quando chegar no seu reino. Só falou isso, não fez mais nada. Ó, você vai estar no reino comigo. Acabou. Isso foi suficiente para esse ladrão se salvar, né? Então, esses nossos pequenos esforços de penitência, né, têm um valor para Deus. Pensa que eu estava lendo um livro, né, de uma autora que ela estava se esforçando por colocar São José nos mistérios do terço, né? Às vezes a gente vai rezar o terço ele é muito mariano e cristológico, né? Mas tirando talvez os mistérios gozosos, que a gente vê São José ali presente, né? Você não vê São José presente nos outros mistérios, né? Talvez ali na paixão ele já estava morto, né? Você não vê São José não é descrito na paixão, né? Mas ela vai fazendo assim você vê que é uma pessoa de muita vida interior, né? Porque ela vai tendo umas sacadas, né? Que não são coisas que necessariamente aconteceram, tirou da cabeça dela, mas coisas que poderiam ter acontecido, né? Então ela vai meditando ali na passagem da coroa de espinhos de Cristo, né? Ela vai lembrando assim, pô, Cristo trabalhou como carpinteiro, né? Ele trabalhava com quem? São José. Provavelmente ele aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai, São José. E o carpinteiro ele trabalha ali com madeira. Possivelmente, né, ali no trabalho com a madeira, é natural que entravam umas farpas assim na mão de Jesus Cristo, né? E era São José que cuidava, assim, não, deixa eu tirar aqui as farpas, meu filho, vou tirar aqui. Não, eu vou lá na mãe, não vai perturbar tua mãe está lá na outra casa, lá cuidando das coisas da casa, eu estou aqui contigo, eu vou cuidar aqui, né?
talvez Cristo ali, se meu pai estivesse aqui comigo, ele estaria tirando esses espinhos aqui da minha cabeça, né? Então pense que a sua pequena penitência é um espinho que você está tirando da coroa de Cristo, né? Você está ajudando ele a aliviar um pouco o sofrimento dele, né? Aqui, você sofre um pouquinho para que ele sofra um pouquinho menos que Cristo sofre, porque a gente fez a nossa contribuição pela redenção dos homens, já tem um valor enorme, né? Então, penitência por uma questão de justiça, tá? Existe também um outro motivo, que é a questão humana, que é a questão do desapego, né? É isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Nós temos essas 3 mais inclinações que vêm do pecado original, as 3 libidos que Santo Tomás de Aquino coloca, né? Ele chama, né, da libido amandi, a libido possidendi e a libido dominandi. Acho que a gente já falou em aulas passadas, mas isso já está presente lá no Gênesis 3. Enquanto a gente ainda não tinha o pecado original, né? É a tentação, né, da serpente, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: bom, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Esse é o primeiro erro, né? A serpente fala uma mentira, né? Era uma árvore proibida. Deus proibiu comer todo. Já começou falando uma mentira. É o que o diabo faz com a gente. Mente. O que a gente deve fazer? Não dá bola. A mulher caiu no conto do vigário. Foi dar corda para a serpente. Foi responder, né? Foi dar conversa para a serpente. Não. Ele não falou isso, não. Ele disse que a gente pode comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente, né? Então, era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Apresentou também seu marido, então seus olhos abriram-se, vendo que estavam nus, tomaram folhas da figueira. Então, é a árvore do conhecimento, né? Eles perceberam, que passaram a conhecer que estavam nus. São 3 coisas, né? Era uma maçã, né? Ele não diz que era uma maçã, mas era um fruto que era apetitoso. Então, ele tenta por essa questão do sensorial. Você chegou à questão que era uma maçã. O gostinho